Olá, queridos. Somos muito gratos a Deus pela existência do SEC e do CIEM, nossas instituições missionárias de formação, de ensino, que têm dado um suporte para que os nossos obreiros possam pegar no arado com todas as ferramentas em que eles têm necessidade para fazer com que a palavra de Deus seja conhecida nos 4 cantos da terra. E é nessa perspectiva de gratidão que eu te trago hoje um devocional analisando o ensino cristão como parte do cumprimento da própria missão. Inicialmente, levando em conta o fato de que no final da grande comissão, lá em Mateus 28, no versículo 20, o Senhor Jesus disse, ensinando-os a obedecer todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E aqui na carta aos Colossenses, no capítulo 3, no versículo 16, disse o apóstolo Paulo: a palavra de Cristo habita em vós abundantemente em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Colossenses 3, verso 16. Lembro que lá em Efésios 5, 18, o apóstolo Paulo já havia recomendado que as pessoas os cristãos, eles não se embriagassem de vinho, mas fossem cheios do Espírito Santo, enquanto que no vinho há dissolução, no Espírito Santo a graça, a plenitude do nosso relacionamento com Deus, que nos leva a louvar a Deus, nos leva a ter experiências com Deus, nos leva a exaltar o nome de Deus pelos grandes feitos que nós temos contemplado nas nossas vidas através da observação da obra de Deus, daquilo que Ele tem feito, não somente em nós, mas também através de nós. E esse texto, ele nos conecta com Colossenses, quando de uma forma muito parecida com aquele ensinamento de ser cheio do Espírito Santo, Paulo começa aqui, nesse momento da carta, a dizer que a palavra de Cristo habite abundantemente em vossos corações. Muito mais do que uma sugestão, aqui nós estamos diante de uma ordenança, de um mandamento, que a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, refletindo em ensino e admoestação reciprocamente, para que a igreja ela vá crescendo no conhecimento de Deus por meio de relacionamentos. Estamos convictos de que o cristianismo vai muito além da simples aceitação de um sistema doutrinário, mas sim de uma forma de nos relacionarmos com o Senhor, com Deus, e nos relacionarmos uns com os outros a partir de um critério que não é somente ético, que não é somente moral, mas é um critério que atinge o ser humano na plenitude, na sua integralidade, que é o Evangelho. Essa palavra que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para o nosso caminho, é justamente aquilo que nós precisamos como formadores de missionários e como missionários também, para fazermos com que as pessoas conheçam a Deus também por experiência e nós próprios possamos ensinar a respeito de um Deus que conhecemos. Naquele momento em que a carta foi escrita, um dos principais adversários da doutrina dos apóstolos era os falsos mestres que ensinavam o misticismo, o gnosticismo, o ascetismo, e contra essas coisas Paulo se levantou falando de um verdadeiro evangelho, de um evangelho que deveria ser intencionalmente buscado de tal forma que ele estivesse habitando na inteireza do ser humano, no seu interior, no seu coração. A palavra de Cristo, ela promove comunhão. Ela promove comunhão entre um ser humano pecador e um Deus santo e perfeito. A palavra de Cristo e os seus princípios que estão contidos no Evangelho transformam a mentalidade carnal de um ser humano que busca honesta e sinceramente viver na plenitude do Espírito, transforma a mentalidade de um ser carnal numa mentalidade espiritual. A palavra de Cristo, ela nos conecta com a mente de Cristo, com a vontade boa, perfeita e agradável de Deus. E partindo desse pressuposto, queridos, o melhor modo de ensinar é praticando. O pai da didática, chamado Comênios, falou que só se aprende a fazer fazendo. Nessa perspectiva, para nós que somos formadores de missionários, o melhor modo de ensinar é praticando.
é vivenciando o Evangelho como condição para que o nosso ensino possa ser significativo. E não somente como formadores, mas também como missionários, porque, como disse, isso faz parte da própria missão. É vivendo o Evangelho que nós pregamos, é pregando sem palavras, é espelhando a realidade de Cristo na forma como nos relacionamos, tanto com Deus, nosso relacionamento vertical, quanto com os nossos irmãos, até mesmo com os nossos inimigos, que é a dimensão horizontal dos nossos relacionamentos. Essa determinação de viver intencionalmente a palavra de Deus, ela nos leva a experiências com Deus. E é a partir das experiências que temos com Deus, que a nossa vida adquire sentido e a nossa vida, ela nos leva a louvar a Deus. Louvar com cânticos espirituais, exaltar os grandes feitos de Deus. Um louvor que não sai de uma boca apenas, ele vem do coração. Ele procede de um coração temente a Deus, um coração que busca viver o princípio da sabedoria, que é o temor a Deus. Um louvor de alguém que compreende a graça de Deus, essa graça que nos salva e que nos vocaciona para o ministério e que nos vocaciona para o ensino. Devemos lembrar então, queridos, que o cristão ele deve se revestir do novo homem. Ensinamento geral da carta de Paulo aos Colossenses, das virtudes de Cristo, como a justiça, como a misericórdia, como a fé, como quem veste a roupa preparada por Deus para cobrir a nossa vergonha pelo pecado, pensando na relevância do ensino, não apenas para a formação de missionários, como também para a própria vida do cristão, devemos aplicar os nossos corações a refletirem a glória de Deus, transbordando a graça na medida em que as virtudes de Cristo são percebidas em nossas vidas e no modo como nós fazemos escolhas e nos relacionamos com os demais. Que essa palavra possa alcançar o teu coração, produzindo uma mentalidade diferente, não somente para você, professor, professora, mas também para todos os nossos vocacionados. E para você, cristão, em geral, que fazendo parte da Igreja de Cristo também recebeu a vocação de fazer discípulos. Somente discípulos fazem discípulos. Que a palavra de Cristo habite ricamente em nossos corações. Sou o pastor Nelson, professor de Teologia Bíblica de Missões do Seminário de Educação Cristã. Que Deus te abençoe.